A gente fazer um teste, ver se está tudo ok. Ok. Ok, Amanda, já está aparecendo aqui. Então, pessoal, nós vamos proceder da mesma forma, tá? A Amanda vai fazer a exposição, vai apresentar o capítulo de livro, professor Aaron Coates e colaboradores, de 2018. Em seguida, a gente entra para as questões, discussões em cima em cima da temática e também do projeto da Amanda, tá? Amanda, fica à vontade para começar quando quiser. Obrigada, Fabiano. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Amanda Ribeiro e hoje nós vamos discutir sobre esse capítulo de livro que foi escrito aí pelos autores Aaron Coates, Crowcroft e Campton, no ano de 2018. E esse capítulo de livro, ele vai abordar sobre a base teórica e as aplicações práticas do sistema de monitoramento no desenvolvimento de atletas, né? Então, uma curiosidade sobre por que está a foto, né, do Aaron Coates aqui, porque ele é um dos pesquisadores, um dos grandes pesquisadores dentro dessa temática sobre o monitoramento, então, provavelmente, quem já leu algo nesse sentido, com certeza conhece esse pesquisador Aaron Coates. Então, anteriormente, né, a apresentação da própria discussão do capítulo, os conteúdos que esse capítulo ele apresenta é sobre a teoria do treinamento que sustenta o monitoramento, bem como os principais componentes de um sistema de monitoramento e os métodos que são usados para analisar e interpretar os dados. Anteriormente, a apresentação do contexto do capítulo do livro em si, paira uma pergunta que é interessante a gente já começar a ter esse insight, né? Qual que seria o objetivo do treinamento esportivo? Então, para essa pergunta, a resposta, né, para essa pergunta é que o objetivo do treinamento esportivo, ele é promover ou induzir adaptações psicofisiológicas positivas, e dessa forma, né, para que ocorra essas adaptações psicofisiológicas positivas, é interessante, é necessário que haja um balanço ou um equilíbrio ideal entre o estímulo do treinamento, e esse estímulo ele deve ser aplicado em períodos de tempo suficiente para que reflita sobre uma magnitude adequada desse estímulo, a fim de evitar a deteriorização dessas adaptações. Então, anteriormente a tudo que vai ser dito sobre esse capítulo do livro, já deixa esse insight para a gente começar a entender sobre o objetivo do treinamento e a importância de realizar um monitoramento nesse contexto, né? Então, o monitoramento, ele é importante porque ele vai fornecer informações para refinar todo esse processo, né, que é organizado pelo treinamento, bem como aumentar a prontidão para o desempenho do atleta e também reduzir o risco de lesões e doenças que poderiam acometer aí em um afastamento desse atleta nesse processo do treinamento. E a base teórica que os autores apresentam sobre o monitoramento é uma base teórica que foi proposta por Bannister e colaboradores no ano de 1975. Então, se a gente for olhar o tempo dessa base teórica, né, desse modelo que foi proposto em 1975, tem mais de 40 anos, e eu não consegui encontrar o artigo original do autor do ano de 1975, mas encontrei esse artigo que também vai nos ajudar a entender sobre esse contexto, né, o que reflete esse monitoramento, essa base teórica que os autores denominaram de fitness fadiga. Então, quando a gente olha para esse modelo, só um momento, vou pôr meu ponteiro aqui. Então, quando a gente olha para esse modelo, a gente pode observar que é um modelo sistêmico, e daí a gente vai começar a fazer associações com o treinamento esportivo em si, mas observando esse modelo sistêmico, a gente já começa a entender o que reflete, né, essa ideia por trás dessa base teórica. Então, a gente
começa a fazer uma análise de que esse modelo, ele tem um estímulo, e esse estímulo, ele é representado pelo input, que seria a carga de treinamento. Essa carga de treinamento, ela vai refletir em mudanças, alterações, digamos assim, nesse sistema, que seria o organismo, né, que seria o atleta, e nós vamos observar que esse modelo, ele tem uma saída, que seria aí o meu output, que seria a minha resposta a esse estímulo que foi observado, né, pela carga de treinamento nesse organismo, então, nesse sistema. Então, conforme nós podemos observar nessa imagem, ele tenta explicar, através de equações matemáticas, como a resposta global do sistema, ela é afetada, então, pelos estímulos. Então, dessa forma, essa equação matemática, ela reflete sobre dois fenômenos que coexistem. E esses fenômenos, eles são apresentados pelo fitness e pela fadiga. Então, nesse sentido, quando a gente transporta agora esse olhar para o treinamento esportivo, a gente entende, né, que esse modelo e da forma que é proposto pelos autores, que essa performance, ela é a relação aí entre, então, a resposta de fitness menos a resposta de fadiga, que vai culminar no desenvolvimento, no desempenho da performance de forma positiva, conforme dito anteriormente. Então, assim, só para ficar mais claro para a gente, é um contexto, um conceito que os autores apresentam no capítulo do livro, é a definição do que seria, então, o fitness e o que seria a fadiga. Os autores, eles definem o fitness como, então, a aptidão, que seria essas adaptações positivas que são observadas aí pelo treinamento, e apesar da fadiga ser um construto difícil de definição, e eles até reforçam sobre isso, eles, devido ao fato da fadiga, né, apresentar um construto multifatorial, e isso a gente já vem discutindo aqui no grupo, entre outras apresentações, mas os autores, eles definem a fadiga como um estado psicobiológico que é associado a uma incapacidade de completar uma tarefa física que antes era alcançada em um período alteradas de esforço, juntamente com sensações de cansaço e exaustão. Então, aqui é só para a gente reforçar o que seria, então, esse construto de fitness e de fadiga. Então, quando a gente olha para o modelo fitness-fadiga, né, e essa foi uma adaptação dos autores deste capítulo de livro, a gente entende que a gente pode interpretar que o modelo fitness-fadiga, ele reflete sobre a natureza de dose e resposta. Então, a dose, ela seria aí o estímulo do treinamento, que é observada pela carga de treino, que nós vamos falar mais à frente o que seria essa carga de treino, né? Aquilo que é prescrito, e nós vamos falar com mais propriedade mais adiante. E esse estímulo, ele que é oferecido, né, por essa dose, ele responde pela interação entre esses dois fenômenos que coexistem, que é a interação entre a fadiga e o fitness. Então, assim, só para trazer também já, mas nós vamos falar disso com mais propriedade, a gente consegue observar essas respostas através de diferentes variáveis, que podem ser medidas comportamentais e perceptuais, medidas fisiológicas, medidas bioquímicas, hormonais, imunológicas, através de desempenho físico, técnico-tático, a própria competição em si. Então, entender essa dose e como essa dose reflete nas respostas que são observadas através desse estímulo pelo meu organismo, né, pelo meu sistema, eu consigo ter um parâmetro sobre a performance. E dessa forma, eu consigo oferecer um retorno desse feedback, e aí eu posso fazer ajustes, né, através do monitoramento, eu posso fazer ajustes tanto a nível micro, de acordo com a organização, né, da qual é feita o programa, né, do monitoramento, tanto de forma micro, entre dias e semanas, por exemplo, como também a nível macro,
que seria aí meses ou até ciclos de treinamento. Então, esse modelo fitness-fadiga, ele compreende essa relação entre a dose e a resposta da carga, né, de treinamento com o fitness e a fadiga que a gente pode observar no desempenho aí da performance, né? E isso é importante, é importante ressaltar que esse monitoramento, ele é necessário devido ao fato de que o processo do treinamento, ele é não linear. E isso a gente observa nessas imagens que são apresentadas pelos autores nesse capítulo do livro, que a gente consegue entender agora que esses fenômenos, tanto o fitness quanto a fadiga, são fenômenos que coexistem, e a interação entre eles faz parte da resposta que eu observo aí com o meu desempenho, que a resposta que eu observo com esse treinamento, né? Então, se a gente for olhar aqui em uma única sessão de treinamento, quando a gente observa a fadiga, e essa fadiga ela é aumentada, nós temos uma queda ou uma diminuição na performance. Do ponto de vista, quando eu olho para o fitness, eu tenho um aumento, né, dessa minha performance, que ela é observada ao longo do tempo. Só que vale ressaltar também que o efeito do treinamento entre o fitness e a fadiga em várias sessões, elas também culminam nessa ideia de que esses fatores, esses fenômenos, eles coexistem, né? Apesar de ser, até uma palavra que os autores utilizam, apesar de ser antagônicos, né? Tanto o fitness e a fadiga, eles apresentam diferentes manifestações, de certa forma, eles coexistem e culmina numa melhor ou numa pior performance. E obviamente que se a gente observa que há um aumento da fadiga, eu observo uma queda na performance, e quando eu observo uma melhora desse fitness, né, da minha aptidão, eu consigo também notar uma melhora dessa minha performance. Então, assim, em outras palavras, o modelo fitness-fadiga, ele pode ser usado para entender o ciclo de treinamento, recuperação, entre, né, essa dose e resposta, entre a observação aqui dos efeitos de fadiga, do fitness sobre a performance. Então, os autores, eles fecham essa primeira parte da apresentação dessa base teórica do monitoramento com alguns pontos chaves que fazem a gente refletir. Então, o modelo fitness-fadiga, ele fornece uma base teórica sólida para o sistema de monitoramento no desenvolvimento dos atletas. Esse sistema de monitoramento, ele deve incluir variáveis de entrada, né, que seria a minha carga externa aí, né, igual a gente apresentou anteriormente, e essa variável de entrada, ela deve ser avaliada com as respostas, né, a essa carga, a esse estímulo. Bem como esse sistema de monitoramento, ele deve ser desenvolvido para adequar as limitações culturais e logísticas do esporte. Então, o que isso significa? Que não justifica utilizar métricas ou ferramentas que não seja culturalmente, né, dentro daquele contexto do esporte, dentro daquele cenário que você está inserido, e dentro de uma logística que será factível. Então, não justifica utilizar ferramentas que você não vá interpretar de forma a realizar um monitoramento que seja eficaz e que possa ser tomado uma decisão a partir dele. E aí, para a gente entender o modelo fitness-fadiga, os autores apresentam alguns componentes que são fundamentais nesse sistema de monitoramento. E daí eles apresentam, né, o que seria a carga externa de treinamento. Então, a carga externa é a minha variável de entrada, que apresenta, então, né, refletindo o que seria a carga externa. Ela apresenta como o treinamento foi implementado, e isso nós já tivemos também essa discussão aqui no grupo, com apresentações, se não me engano, até do Petros, a respeito do que seria essa carga externa, né? Aquilo que foi prescrito pelo treinador, pelo preparador físico, e o que reflete essa informação da minha variável de entrada é observada pela minha carga interna. Então, a minha carga interna é a minha variável de saída, que seria, então, o meu output, que apresenta como os atletas respondem ao treinamento. E a carga interna, ela pode ser afetada
tanto, né, pela organização entre a qualidade, a quantidade daquilo que foi prescrito e também por características individuais. É por isso que é importante a gente quantificar a carga interna, porque as pessoas respondem de formas diferentes a uma mesma carga externa. Então, esses componentes, eles refletem sobre essa ideia de que existem componentes que são observados dentro do monitoramento e a gente tem que saber interpretá-los. Então, dentro desse contexto, a carga interna, ela vai refletir tanto numa melhora do meu fitness, como no meu aumento de fadiga, para que eu possa entender as respostas que esse treinamento gerou. Então, só para reforçar a ideia, os autores, eles apresentam, né, a carga de treinamento, essa carga externa, como o input, que é aquilo que é usado para prescrever e quantificar o estímulo do treino. No entanto, né, não justifica quantificar apenas, porque ela apresenta alguns problemas que não representa com precisão esse estresse psicofisiológico que é imposto individualmente a cada atleta, por isso é necessário fazer essa inferência sobre o que seria, né, as respostas psicofisiológicas observadas. Então, a carga interna, ela é a minha resposta, ela é meu output, que é usada, então, para medir como os atletas respondem a essa dose do treinamento. E como eu apresentei anteriormente, no modelo, nós podemos ter diferentes medidas, através de medidas tanto objetivas, como os autores apresentam através da frequência cardíaca, como medida também subjetiva, através da percepção subjetiva de esforço. Então, como ponto-chave, e fechando também essa segunda parte do capítulo, os autores apresentam que o treinamento ele deve ser prescrito e quantificado pela carga externa, conforme apresentado, né, aqui anteriormente. No entanto, as medidas de carga interna devem ser usadas para monitorar a intensidade do qual esse atleta observou aquela carga externa. Então, aquele estímulo que é observado, que é prescrito pela carga externa, é importante a gente monitorar através da carga interna. Então, essas comparações, né, os autores colocam isso, que as comparações da carga do treinamento planejado e real, ela fornece um feedback para a tomada de decisão sobre o processo do treinamento. Além dessas questões que são importantes e relevantes dentro desses componentes fundamentais do sistema de monitoramento e as variáveis que podem ser usadas para esse controle, né, observado pela carga interna, existem outros componentes que são componentes determinados como marcadores bioquímicos. Então, nós temos aí o dano muscular, que é geralmente representado por uma variável que chama creatina quinase, que ela é utilizada como um marcador de dano inflamatório. Nós temos medidas hormonais, que podem ser utilizadas através da testosterona, cortisol, que também refletem, né, sobre esses marcadores inflamatórios, e nós temos também medidas imunológicas. Uma medida imunológica que é comumente utilizada chama uma proteína imunoglobulina A, então é IgA, que também ela reflete sobre a incidência de infecção, principalmente no trato respiratório das vias, né, no trato das vias respiratórias. Então, esses marcadores bioquímicos, eles também podem ser usados para esse contexto de monitoramento. No entanto, os autores apresentam que eles oferecem, né, digamos assim, alguns problemas, principalmente de logística, de custo e de tempo. Então, esses marcadores bioquímicos, dentro de um planejamento diário, dentro de um microciclo, talvez eles não sejam dentro daquela proposta que foi dita anteriormente da logística, né, do que seria esse monitoramento, talvez eles não reflitam de maneira efetiva o suficiente para dar essas informações diariamente, né? E esses marcadores, eles ressaltam que geralmente são utilizados aí principalmente para detectar sinais ou sintomas de supertreinamento, né? Então, fechando essa parte do capítulo, os autores apresentam
que as percepções de fadiga dos atletas, através dessas escalas que foram apresentadas como a PSE, uma escala, né, subjetiva, pelo próprio nome, elas apresentam mudanças que são sensíveis o suficiente para a gente detectar se essas variáveis estão sendo, como está sendo essa variável de acordo com o desempenho do atleta. E, geralmente, essas escalas multidimensionais, que apresentam fácil acessibilidade, simples, de ser realizada no dia a dia, elas são preferíveis do que questionários longos que os autores apresentam através de escalas que demorariam mais tempo para ter as respostas que talvez uma escala menor reflete também sobre essa sensibilidade das alterações que é observada nos atletas. E, além disso, essas medidas bioquímicas, talvez, né, muitas vezes, elas não são práticas devido à logística, custo e tempo dentro de um monitoramento diário do atleta. E eles apresentam também outra questão, que essa triagem músculo-esquelética não pode ser usada para prever lesões, né? Então, a gente tem que entender que todas as variáveis, elas estão, de uma certa forma, interconectadas. Então, talvez olhar só para uma variável e desconsiderar a outra não seja a melhor estratégia dentro de um monitoramento dos atletas. E, nesse sentido, eles apresentam que a base de um sistema de monitoramento de sucesso é essa capacidade de comunicar as informações, né, às partes que são interessadas, que seria aí o preparador físico, né, o técnico, permitindo com que, avaliando sobre essas métricas que foram definidas, eles consigam entender esse balanço ideal, ou esse equilíbrio entre aquilo que foi determinado para melhor tomada de decisão, e esse sistema, né, e esse monitoramento, a gente pode observar que ele também é sistêmico. Então, desenvolver ferramentas, relatórios visuais, né, que sejam simples e eficazes, são interessantes para que os preparadores físicos e os técnicos tomem uma melhor decisão baseada nessas avaliações. Daí eles apresentam também que existem diferentes ferramentas. Aqui eu até busquei em outra abordagem. Esse é um livro de McGuigan, que foi publicado aí no ano de 2017, e daí ele apresenta diferentes ferramentas que podem ser utilizadas no monitoramento. E dentre essas ferramentas, nós temos tamanho de efeito, nós temos score, nós temos correlação, nós temos dados gráficos, abordagem qualitativa, estatística descritiva, o erro típico e a mudança significativa. Então, sobre essa mudança significativa, é o que os autores vão focar dentro desse construto aí que eles determinam a ferramenta que é utilizada para o monitoramento. Então, brevemente, contextualizando o que seria essa mudança significativa, né? Então, é determinado pela mínima mudança significativa, ou mínima mudança que importa. A tradução, para mim, dessa né, palavra, às vezes eu faço uma confusão, mas o entendimento geral dela seria que é uma mudança, a menor mudança que determina se ocorreu uma alteração importante nos resultados. E ela é importante dentro desse contexto de monitoramento, porque ela permite identificar se ocorreu uma mudança significativa no desempenho ou se foi meramente digamos, variação, oscilação daquilo que os preparadores queriam avaliar, ou se foi não é tão preciso o suficiente, não conseguiu identificar uma mudança que realmente valeria a pena, digamos assim, a pensar do ponto de vista do desempenho. E aí eles apresentam como que é realizado esse cálculo, e esse cálculo ele é baseado também em conceitos do tamanho de efeito de Cohen. Então, esse aqui eu também tirei desse livro de McGuigan, mas que reflete bem o entendimento do que a gente poderia utilizar como padrão para basear, né, as tomadas de decisões nesse sentido.
Outro aspecto que é apresentado pelos autores, e esse artigo eles citam como uma tomada de decisão baseado em cores. Essas cores, né, representam aí o que reproduz um semáforo, então a gente entende que a cor vermelha é uma cor aí de pare, é um perigo, né, se você passar daquele ponto, você está sujeito pensando no trânsito, fazendo essa analogia, você está sujeito a bater, você está sujeito a um acidente, então trazendo isso para o treinamento, se você passar desse ponto vermelho que eles determinam aqui, seria um indício, talvez um indicativo de lesão, que poderia acometer o atleta naquela não realização mais do treinamento. O amarelo seria preste atenção, né? Tome cuidado, vai devagar, né? Estão fazendo essa analogia, e o verde seria, ok, siga em frente, está tudo certo. E daí eles apresentaram esses dados através de uma representação mesmo por cores. E daí o que a gente consegue observar? O que reflete neste gráfico está apresentado aqui nessas imagens A e B. Então, eles pegaram no exemplo aqui 2 atletas de futebol, e esses atletas, tanto o número 13 quanto o número 5, a gente consegue observar uma variação, né, uma grande variabilidade da carga que foi observada para o atleta 13 em comparação com o atleta número 5. E daí, a tomada de decisão desses técnicos, desse preparador, foi numa redução dessa carga de treinamento para que não ultrapassasse aí uma linha, né, que eles consideram como perigo. Então, aqui mesmo é para ilustrar que as cores também, elas auxiliam, né, a tomada de decisão para que seja realizado um monitoramento com base, obviamente, no que seria a melhora do desempenho. Então, nesse sentido, e para fechar o que os autores apresentam neste capítulo de livro, e foi a minha visão também, quis trazer aqui de forma mais direta e objetiva, a minha visão sobre essa leitura. Então, o monitoramento de atletas ele é importante para entender como os atletas respondem ao treinamento, bem como precisa, né, ser norteado aí por uma base teórica, do qual eles apresentaram aqui através do modelo fitness-fadiga. Essas medidas, né, que foram apresentadas através da carga externa, carga interna, elas devem ser incluídas aí para quantificar o treino, né? Bem como deve ser feita uma análise cuidadosa para a interpretação desses dados de forma eficiente para a tomada de decisão em relação se aquele atleta continua, se diminui carga, sobre as tomadas de decisões realmente que sejam pertinentes para aquele atleta dentro desse construto de desempenho e de monitoramento, e também fornecer, né, feedback importante para que os técnicos possam auxiliar, possam melhorar as suas tomadas de decisões e, consequentemente, esse processo de treinamento, otimizando, então, a melhora da performance. Bom, essa foi a minha conclusão a respeito desse capítulo de livro. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Ok, Amanda, obrigado pela apresentação. Foi uma grande aula, na verdade.